Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou a Andressa e hoje eu tô aqui para falar mais uma vez sobre experiência docente. Se você é professor ou vai se tornar um, a ideia hoje é comentar com vocês um pouquinho aí de tudo que eu passei nesse último ano como professora. Para quem não sabe, eu completei um ano como professora. Bom, gente, a ideia desse vídeo é mesmo compartilhar, né, as minhas experiências. Afinal, sempre que eu posto um vídeo aqui da minha rotina como professora, eu recebo mensagens de pessoas que estão iniciando na carreira docente, pessoas que vão dar a sua primeira aula, vão para o seu primeiro emprego como professor e que estão inseguros. E aí a maioria das perguntas, né, que eu recebo é em relação a esse começo da minha vida como professora, como tem sido, o que eu tenho feito, o que eu tenho tido de insegurança, o que eu tenho tido de boas experiências para compartilhar. Então, com certeza, em um ano, né, de trabalho, com certeza eu conquistei aí uma bagagem que ainda é bem pequena em relação a outros professores que estão há mais tempo como um profissional docente, né? Mas com certeza isso já me trouxe bagagem e é muito importante para mim poder compartilhar isso com outras pessoas que se sentem inseguras, que têm medo dessa primeira vez dentro da sala de aula, que acreditam, né, naquilo que eu passo, naquela mensagem que eu gosto de deixar aqui no YouTube. Então espero que vocês gostem desse vídeo. Já deixa o like, por favor, compartilha com professores que estão aí começando sua vida docente. E se inscreve no canal, né? Me ajuda aí a chegar a mais professores. Eu separei alguns pontos para falar aqui do que mudou, né, entre a Andressa professora lá de abril de 2021, na sua primeira experiência docente, e da Andressa professora hoje, em agosto de 2022, um ano e meio mais ou menos depois. Então, o primeiro ponto que eu tenho para falar aqui é sobre amadurecimento. Com certeza esse é o ponto-chave que guiou aí quem eu me tornei hoje. Como eu falei, ainda é muito cedo para falar que eu estou completamente pronta para a sala de aula. Afinal, eu acho que nenhum professor nunca está. Mesmo que tenha ali muitos anos de experiência, você tem sempre que estar motivado a mudar, né? Porque a educação muda, as pessoas mudam, os alunos mudam, a nossa realidade muda. E quando a gente pensa, por exemplo, no que a pandemia causou na educação nesses últimos 2 anos, a gente com certeza, em primeiro lugar, pensa também em mudança. Então, voltando, eu quero falar um pouco sobre amadurecimento, porque há um ano atrás eu era uma professora completamente sem experiência. Em muitos momentos eu não sabia como lidar exatamente com aquilo que estava acontecendo. Então, eu queria poder passar uma imagem de uma professora que tem mais certeza daquilo que tá fazendo, ou até mesmo eu queria poder mostrar que eu era uma professora que sabia o caminho que eu ia trilhar ali naquele um ano, mas muitas vezes eu ainda estava construindo quem eu era também enquanto uma professora. Então hoje eu já tenho muito mais clareza disso, é muito mais fácil para mim entrar dentro de uma sala de aula e saber o que eu gostaria que o meu aluno fizesse e o que eu não gostaria que ele fizesse. Uma coisa que há um ano atrás eu não tinha essa noção. Então, se acontecia algo ali dentro da sala que fugia, né, do que eu estava acostumada, que era uma situação inusitada, que eu nunca tinha passado por aquilo, muito provavelmente eu não sabia lidar. E aí eu fui lidando nessas primeiras vezes que quando algo acontece agora, eu já sei muito mais qual vai ser a minha reação. Então, se acontece algo que me desagrada, eu sei como eu devo agir. Então, há um ano atrás eu
não sabia como me colocar muitas vezes para os meus alunos. Então tudo isso foi sendo construído por mim, porque há um ano atrás, quando eu tinha, por exemplo, uma situação eu lido com adolescentes, né? Então quando eu tinha uma situação de desrespeito, de um aluno pedindo para fazer alguma coisa que fugia do tradicional, eu ficava num impasse. Meu Deus, será que eu posso permitir que o meu aluno faça isso? E se eu for pro modelo tradicional e disser que não? Mas por que não? Ou se eu disser que sim? E se eu levar uma chamada da coordenação porque eu permiti que meu aluno fizesse isso dentro da minha aula? Então hoje eu já tenho muito mais clareza e força para tratar com esses assuntos. Então eu sei o que eu gostaria que um aluno fizesse e o que não é legal, que eu não me sentiria confortável de que ele fizesse dentro da minha aula, ou até mesmo o que eu poderia fazer, o que seria legal de fazer, o que é legal, né, de se fazer dentro de uma sala e o que não é nem um pouco. Segundo ponto que eu separei para falar aqui, que tem a ver com a questão do amadurecimento, é sobre domínio de conteúdo. Esse é um assunto que também suscita muitos comentários aqui no canal. Muitos professores que vão começar ou que ainda estão durante a faculdade me mandam perguntas em relação a como eu me sinto, né, com todo o conteúdo programático que a gente tem para ensinar dentro da sala de aula e como foi esse meu primeiro contato, se eu achava que dentro da faculdade eu aprendi o suficiente, se eu precisei estudar mais, enfim. Então, se for parar para pensar quem eu era um ano atrás em relação ao conteúdo que eu tinha para lecionar dentro da sala de aula, eu não posso dizer que eu era uma professora despreparada, mas com certeza ali também era a minha primeira vez ensinando aquele conteúdo. Então é claro que eu tinha as minhas limitações. Eu tinha uma maior dificuldade ou um medo em relação a receber perguntas, eu tinha uma dificuldade em relação a ensinar de uma forma diferente se o aluno não entendeu da primeira vez que foi explicado. Então esse domínio de conteúdo, ao meu ver, o que melhorou foi que hoje eu sinto muito mais facilidade em explicar de um jeito diferente, que aí a gente pode citar a didática como exemplo, né? Eu sinto muito mais tranquilidade em responder uma pergunta quando eu recebo de um aluno: ah, mas por que não é assim? Ah, mas e se fosse de tal forma? Eu ficava muito insegura e com medo de não saber responder esse tipo de pergunta. E se você passa por isso, fique tranquilo que isso é normal no início. Eu acho que o que pode fazer com que a gente se sinta menos inseguro é planejar muito bem uma aula, se planejar também em relação ao que você pode receber de pergunta quando for ensinar determinados conteúdos. Hoje em dia eu policio muito mais a minha fala, eu trato de falar palavras que estão no conhecimento dos meus alunos a determinada idade que eu vou ensinar. Eu tenho mais facilidade de improvisar quando eu vou dar uma aula de um assunto que eu já trabalhei, que com certeza eu já também consegui levantar um repertório ali. Eu tenho mais tranquilidade em responder o que me foi perguntado, em dar mais exemplos. Então isso aí é claro que a gente só conquista mesmo a partir de um pouco de experiência. Então se for parar pra pensar quem eu era um ano atrás, eu me sinto muito mais confiante e com muito mais domínio do conteúdo que eu tenho pra ensinar hoje. Então só pra deixar claro isso que eu falei aqui, nada disso significa que há um ano atrás eu era uma professora despreparada para ensinar aquele conteúdo, né, que era programado pela escola. Eu com certeza me preparei muito antes de chegar para dar a minha aula e dei o meu melhor enquanto uma professora. O que eu quis dizer é que a partir da experiência a gente vai conquistando alguns domínios que é claro que na sua primeira vez você não vai ter. E não tem nada de errado em você não saber responder uma pergunta. Eu também não sou ainda essa pessoa que sei todas as respostas. Às vezes os meus alunos me fazem perguntas que eu tenho a humildade de dizer para eles: eu vou para casa, vou pesquisar essa resposta e na próxima aula eu te conto. Então essa ideia aí de que você vai alcançar um patamar em que você é supremo não existe, tá? Como eu falei, a gente tá em constante transformação. Mas se for parar para pensar, hoje eu me sinto muito mais preparada e muito mais confiante quando eu entro dentro da sala de aula, porque eu estou confiante com o meu planejamento, com os meus estudos, com a minha preparação de aula, com os exemplos que eu trouxe, com os exercícios, a explicação, a didática, a metodologia, enfim, tudo que eu construí para ensinar aquele conteúdo para o meu aluno. E se você é um professor que está aí no seu começo, não sinta que você não é preparado o suficiente. Tudo que a gente precisa é de muito estudo, preparação e planejamento, tá bom?
O próximo ponto também tem a ver com tudo isso e significa a menor cobrança. Então, quando eu falo sobre cobrança, é cobrança de mim mesma. Então, esse ponto aqui, ele é um pouco pessoal, né? Já que eu falei que eu vou contar das minhas experiências. Ele é pessoal porque isso não significa que eu ainda não me cobre em ser sempre melhor para os meus alunos, melhor para mim mesma. Mas eu me cobrava muito mais há um ano atrás, de poxa, quando eu ia embora, quando algo não dava certo, eu falava, mas por que isso não deu certo? Mas por que eu não consegui responder essa pergunta? Mas por que eu esqueci tal palavra? Com um ano de experiência, eu fui vendo que algumas coisas são comuns, rotineiras ao espaço da escola, né? E tá tudo bem se algo não deu certo. Afinal, a gente sabe que existem diferentes turmas, diferentes realidades. Às vezes você prepara algo achando que vai abalar, que os seus alunos vão amar. E aí eles falam, tipo, professora, que sem graça. Aí você fica tipo, poxa, mas eu planejei tanto. Já outras vezes você se engaja também em preparar uma aula ou preparar uma dinâmica e aquilo dá muito certo, né? Te traz felicidade, te coloca pra pensar que outras formas você poderia fazer que também funcionasse, que outras maneiras você poderia aplicar em um outro conteúdo, e tudo isso é muito importante que você só conquista com a prática. Então eu acho que eu me cobro bem menos hoje, eu me cobro bem menos em relação a saber que eu sou uma professora jovem, que eu estou aprendendo, que ainda é o meu começo, que professores não são perfeitos, que a gente erra, que às vezes uma dinâmica realmente não dá certo, que às vezes um planejamento realmente sai do eixo, precisa, né, partir por um outro caminho. E é aí que vem o próximo ponto que eu tenho pra falar, que é o quarto, né, que é sobre flexibilidade. Eu acho também que esse um ano aí como professora me permitiu a flexibilidade. Quando eu falo sobre ser flexível, é em relação a toda a dinâmica da escola e da sala de aula, né? É necessário que a gente seja uma pessoa flexível. Então, há um ano atrás eu tinha maior dificuldade em entender sobre essa flexibilidade. Se eu fazia um planejamento e algo tinha que fugir fora dele, eu ficava muito insegura e preocupada com isso. Já hoje não. Eu entendo que a gente precisa ter esse dinamismo quando for ensinar, né? Às vezes é necessário. Uma outra questão é que muitas vezes também, há um ano atrás, eu era mais dura em algumas situações com os meus alunos porque eu não entendia que eu precisava ser flexível. Eu precisaria entender, né, que tratam-se de adolescentes, de jovens que estão passando por processos de mudanças internas, externas, e isso reflete também, né, no seu aprendizado. Enquanto uma professora de português, os professores de português, matemática, são aqueles que têm mais aulas dentro de uma turma. Então a gente vê esses alunos muitas vezes, repetidas vezes na semana, e muitas vezes isso é cansativo, desgastante para os seus alunos. E aí eu era dura e pensava, né, não, mas tem que ser isso, o aluno tem que estar focado o tempo todo. Já hoje eu sou mais flexível, eu entendo que às vezes eles estão saturados, a gente precisa dar uma pausa, a gente precisa conversar para voltar pro conteúdo, sabe? Mais um exemplo sobre a flexibilidade é em relação a quando eu levo um conteúdo para a sala de aula e aí eu tinha muita dificuldade de sair fora do meu planejamentozinho. Eu já mostrei diversas vezes aqui que eu sou uma professora que gosto, né, de escrever no papel. Então eu fazia, e ainda faço, o meu planejamento no meu cadernozinho, levava os meus exemplos e aí a minha aula partia daquilo. Então eu não tinha muito essa capacidade de fugir ali. Eu sempre fui uma professora que gosto de trazer exemplos da nossa realidade, que gosto de fazer eles pensarem como seria de tal forma. Mas eu sinto que hoje eu tenho muito mais esse dinamismo, essa flexibilidade de do nada falar, tá, mas e se a gente mudasse isso aqui? Tá, mas e se eu te desse esse exemplo? Então eu sinto aí que isso trata de tudo, né? Do amadurecimento, da confiança e também da flexibilidade dentro da sala de aula. O próximo ponto tem tudo a ver com o que foi falado, né? E esse um ano aí me trouxe também a capacidade de pensar em mais atividades e como aplicá-las dentro da minha sala de aula. Eu acho que nós, professores, temos que exercitar muito a nossa criatividade, porque a gente sabe que muitas vezes
ir pelo caminho tradicional é muito mais fácil. Mas quais são os professores que realmente se engajam e estão preparados para fazer algo diferente, né? Dá trabalho, gente. Pensar em atividades diferentes, fugir do tradicional, da caixinha, dá muito trabalho. E aí eu acho que um dos pontos aí que nesse um ano eu construí é a confiança também de fugir desse tradicional, de pensar, tá, mas e se eu fizesse tal coisa com os meus alunos? Será que daria certo? Eu sinto muito mais, que eu tenho muito mais ideias, né, para aplicar. E aí também vem da nossa experiência de existem atividades, existem dinâmicas, existem exercícios, enfim, existem situações que eu apliquei algum dia dentro da minha sala de aula e funcionou. E aí eu falei, eu posso fazer isso de novo, mas eu posso melhorar isso. Ou às vezes existiu uma situação que eu falei, isso não funcionou. Eu não devo aplicar, eu devo mudar, né? Eu devo fazer diferente. E aí eu acho que esse ponto é o de ter a criatividade, ter as ideias, né? Deixar que elas fluem para sempre evoluir, transformar e trazer coisas diferentes para dentro da escola. Eu também queria falar que nesse um ano eu construí uma maior compreensão sobre as metodologias, né, que devem ser aplicadas dentro da minha sala de aula em relação a como eu devo ou não avaliar os meus alunos, como funciona a metodologia da escola que eu trabalho, porque quando a gente acaba de chegar, a gente também tá ali tentando se adaptar, né, à realidade daquela escola. A gente sabe que existem diferentes escolas que aplicam diferentes métodos, que têm diferentes valores em relação a avaliar os conhecimentos dele. E aí, lá no começo, eu sentia mais insegurança em relação a isso, em pensar que como eu gostaria de avaliar os meus alunos, o que realmente iria funcionar. Ai, será que eu devo aplicar um trabalho? Ai, será que eu devo aplicar uma prova? Ai, será que nesse conteúdo aqui seria melhor eu aplicar dessa forma ou de outra? E aí hoje eu sinto que eu conheço muito mais os alunos que eu tô trabalhando, até porque os alunos desse ano, por exemplo, eu já havia sido professora deles no ano passado, então eu já conheço eles, eu já conheço essa realidade, né? Eu já sei o que pode ou não funcionar, o que eles vão ter maior dificuldade, o que não. Então eu tinha muitas dúvidas, né, em qual seria a melhor forma de avaliar os meus alunos, por exemplo, na disciplina de redação. Eu pensava, nossa, como eu vou estruturar aí uma forma de corrigir textos? Como eu vou estruturar uma forma de corrigir trabalhos, de avaliá-los em relação ao seu engajamento, a sua participação nas minhas aulas? E aí eu fui estruturando, pesquisando, buscando entender, e hoje eu me sinto muito mais confiante também de poder mostrar isso caso um pai sinta necessidade. Nossa, mas como meu filho está sendo avaliado? Nossa, mas por que ele tirou essa nota? Hoje eu tenho muita confiança do trabalho que eu tô fazendo dentro da sala de aula com os meus alunos diariamente, né, construindo aí etapa por etapa. E pra fechar, acho que é o 7º ponto, né, eu quero falar, já que eu estava aí já comentando no ponto anterior sobre a confiança no meu trabalho, o 7º ponto é justamente isso. Hoje eu me sinto muito mais confiante no trabalho que eu faço e, claro, também na valorização dele. Há um ano atrás eu me sentia mais insegura em relação assim, se fosse para eu mostrar para o meu aluno ou para um responsável dele o porquê, né, ele teve tal nota ou de que forma ele foi avaliado em determinado conteúdo, hoje eu tenho muito mais clareza disso. Assim que começou o ano, né, dessa vez, eu já cheguei e contei para os meus alunos o que eu esperava que eles alcançassem, quais eram os nossos objetivos dentro da disciplina de português, quais eram os objetivos dentro da disciplina de redação, o que eu espero que eles façam dentro da minha aula para que eles conquistem pontos, por exemplo, de engajamento, de participação, né? O que eu espero que eles façam para que eles vão bem nas avaliações e assim por diante. E quando se fala sobre a valorização, né, do meu trabalho, eu quero dizer que depois de um ano aí trabalhando como professora, eu sei que tipo de trabalho eu aceitaria ou não, porque eu sei quanto vale o meu trabalho, eu sei quantas horas eu passo me engajando para fazer as minhas aulas, eu sei o quanto eu me preparo e o quanto eu gosto, né, de ter bons resultados dentro da sala de aula com os meus alunos. Eu sei que o meu trabalho tem o poder de fazer a diferença na vida dos meus alunos, então com certeza, se fosse hoje para me oferecerem um trabalho, enfim, se eu fosse, né,
trabalhar em uma nova escola ou trabalhar de uma nova forma, eu sei como eu devo cobrar pelo meu trabalho, eu sei o que eu não devo aceitar fazer, né? Ou pelo menos a quanto, quando a gente fala de dinheiro mesmo, eu jamais aceitaria dar uma aula, porque a gente sabe que o ato de dar uma aula envolve muito trabalho além, né? Tem toda a minha preparação, o meu planejamento, o meu engajamento, as minhas ideias e afins. Bom, então eu acho que é isso. Eu levantei aí algumas experiências que eu conquistei nesse quase um aninho e meio de vida de professora. É claro que eu ainda sou uma neném no caminho da docência, mas eu me sinto muito realizada de tudo que eu construí até aqui e espero poder construir muito mais. Eu me sinto feliz em fazer a diferença na vida dos meus alunos, em ser além de uma professora que passa conteúdo para eles, né? E eu fico agradecida de ter essa experiência de trabalhar na educação.